Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira e este é mais um episódio do Ciência no Guia. Ciência no Guia é nosso programa de vídeo no YouTube que tem o apoio da Ambev. Nele, fazemos bate-papos com profissionais, pesquisadores e executivos sobre o que está sendo feito no setor cervejeiro, sobre ciência, tecnologia, inovações, além de outros assuntos. Além disso, a nossa ideia é trazer conversas com informações atualizadas e relevantes sobre o que acontece no setor cervejeiro. Hoje a gente tem um prazer de receber aqui a Ana Maria Grafo, da Ambev. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem? A Ana é especialista em embalagem da Ambev, ela trabalha no Rio, está no sítio da Ambev. Deixa ela se apresentar. Ana, me conte aí qual a sua experiência profissional, enfim. Quem é a Ana? Então, gente, a Ana, ela trabalha na Ambev, vai fazer quase 10 anos. Desde quando eu comecei a minha carreira profissional, eu já atuo na Ambev. E trabalho com embalagem, vai fazer 2 anos agora, no finzinho deste ano, né, especificamente, que eu vim para o Rio para focar aí no desenvolvimento de novas embalagens e melhoria das embalagens que a gente já tem no mercado. Antes disso, eu trabalhei durante muitos anos na área de qualidade nas plantas, então todo o meu portfólio aí de conhecimento, ele vem muito da parte de qualidade e da parte de packaging, que é a parte de envase, né? Então venho trilhando uma trajetória nesse caminho. Tá certo. Acho que tem tudo a ver com o que a gente vai tratar hoje, que a gente quis falar um pouco de um processo que é muito importante, né, para a cerveja chegar ao consumidor, né, que é o processo de pasteurização, né? Conta para a gente como é que funciona esse processo dentro da Ambev. Então, a pasteurização, ela é um processo que acontece depois que a cerveja já está envasada, né? Quando a cerveja já está na lata, já está na garrafa, é que você vai passar pelo processo de pasteurização. Então, você vai lá, faz todo o processo cervejeiro, né? Prepara a cerveja, enfim. E depois que você envasa, quando a cerveja já está na garrafa, ela vai passar por um túnel, propriamente dito mesmo, que vai ter uma temperatura controlada, que vai passar por um determinado tempo já pré-definido, e isso vai fazer com que você pasteurize a cerveja, garantindo para ela um tempo maior de vida útil. Então, com essa pasteurização, eu consigo, por exemplo, ter uma cerveja que dure 6 meses no mercado, sem que sofra variações por causa de sabor, por conta do tempo. Então, é um dos únicos processos mais químicos, vamos dizer assim, que acontece depois que eu envaso a cerveja, né? Porque normalmente depois do invase é muito mais a parte física do negócio, fechar, rotular, empacotar, enfim. Mas a pasteurização aí é uma etapa que eu tenho que fazer ela realmente só depois que ela já está envasada, porque a temperatura ela não vai diretamente no líquido, né? Ela vai na embalagem que o líquido está colocado. Conta para a gente um pouco como é que é esse processo químico, né? Porque é exatamente o que você falou. O líquido, ele está ali, mas a pasteurização em si é na embalagem. Quimicamente, como é que ele acontece? Então, quando a gente faz a cerveja, durante o processo de fabricação dela, eu tenho ali vários micro-organismos vivos, né? Porque a cerveja, querendo ou não, é uma grande fermentação, enfim. Não sou totalmente conhecedora dessa parte, mas é basicamente isso. Depois disso, esses micro-organismos, quando a gente invasa, eles estão ali, né? Eles estão vivos ainda, porque eles estão numa temperatura agradável, num ambiente agradável para eles. Quando eu pasteurizo a cerveja, quando eu coloco ela numa temperatura mais elevada, que é a temperatura da pasteurização, eu acabo matando esses micro-organismos que, posteriormente, com o tempo, eles vão prejudicar o sabor da cerveja. Pensa no leite de saquinho, por exemplo, né? Que é aquele leite, se eu deixo ele é um leite que não é pasteurizado. Se eu deixo ele muito tempo ali sem pasteurizar, sem passar pelo aquecimento, ele não dura quase nada. Na cerveja é a mesma ideia, porque o micro-organismo ele vai continuar ali agindo, ele vai continuar se reproduzindo e ele vai acabar afetando principalmente o sabor da cerveja. É um aspecto fundamental no processo de controle de qualidade da cerveja. Com certeza. Vamos dizer assim, durante ali o processo, quando já está no fim, né, é um dos últimos processos que garante que eu vou ter uma cerveja com qualidade quando ela estiver no mercado, porque é onde eu vou estar ali passando pelo túnel, né, pela pasteurização, que vai me garantir que ela não vai sofrer nenhuma condição sensorial com o tempo. A gente sabe que toda cervejaria precisa, né,
no fundo, ter uma repetibilidade, né, no produto a ser entregue, né? Isso é um padrão, isso é um dos conceitos básicos do controle de qualidade. O controle de pasteurização está envolvido nisso também, né? Sim, não, a pasteurização, assim como várias etapas do processo produtivo, né, ela possui um range, o nome disso é unidade de pasteurização, né, é o P. Então, esse range é o que eu posso ter de pasteurização na cerveja. E ele é uma formulazinha básica que ela leva em consideração o tempo que ele está passando por esse aquecimento e a temperatura que está passando por esse aquecimento. Então, eles são diretamente relacionados. Então, se eu tenho mais tempo ou se eu tenho mais temperatura, mas eu vou aumentar a pasteurização dessa cerveja. E isso também não é bom, né? Então, por isso que eu tenho que ter um range. Eu não posso ter, por exemplo, uma pasteurização infinita. Não posso deixar a cerveja lá dentro do túnel eternamente, achando que não vai afetar em nada. Eu também preciso controlar isso. Então, todas as cervejas, independente da marca, elas vão ter aí um range, o P, que a gente chama, para ser controlado. E esse range, hoje, nos pasteurizadores que a gente tem, ele é controlado online. Então, eu não preciso ter uma pessoa ali que fica analisando, então eu não tenho nada nesse sentido. Eu já tenho um próprio equipamento que ele já faz essa fórmula, vamos dizer assim, né, da temperatura e do tempo, me garantindo que a cerveja que está saindo do pasteurizador, ela está saindo dentro da UP desejada. Eu ia perguntar exatamente isso. Do controle de pasteurização, ele é feito por uma máquina, é isso? Eu tenho uma pessoa que ela acompanha isso, né? Porque, querendo ou não, o pasteurizador, ele está dentro do processo produtivo. Então, qualquer coisa que vai interferir antes ou depois, por exemplo, um equipamento que vem depois, ele para de funcionar, por qualquer motivo que seja, né? Isso vai afetar o líquido, as cervejas que estão dentro da pasteurização, porque elas vão, talvez, ter que ficar mais tempo ali, né? Então, eu tenho uma pessoa que vai fazer todo esse controle, que vai fazer todo esse gerenciamento na linha de invase. Mas eu tenho também na própria máquina um controle automatizado que vai me dizer se isso está bom, se isso está ruim. Até porque a pasteurização é um item de qualidade, então se por ventura, vamos dizer assim, a máquina para de funcionar, desliga, cai energia, enfim, qualquer coisa que possa acontecer, Sim. Eu tenho que saber dizer a partir de quando o meu produto não necessariamente vai estar aceitável para ser vendido ou não. Então, eu tenho que ter esse controle e eu tenho também que ter uma pessoa, ela não precisa ficar 100% do tempo controlando de pasteurização, mas ela vai ficar ali acompanhando como é que está o processo. Não, certamente. E esse range, ele é, no caso da Ambev, ele é o mesmo para todos os produtos ou varia de acordo com o produto? Como funciona isso? Tem cervejas muito específicas que têm um range um pouco diferente, mas a média, vamos dizer assim, é sempre muito parecida. Talvez algumas tenham uma faixa um pouco menor, né? Range, vamos dizer assim, que eu posso ter menos variação, algumas talvez tenham uma variação um pouco maior, mas em média o valor de pasteurização que eu vou ter na cerveja ele é o mesmo. As principais marcas, né, elas têm o mesmo, é isso? Isso, E aí talvez aquelas, mesmo. as chamadas especiais, né, elas aí tem essa variação. Exato, elas vão ter essa variação, talvez principalmente controlando o range, né? Vou ter, tipo, mais menos 2 em vez de mais menos 5, por exemplo. Você falou que você está na Ambev, começou sua carreira na Ambev, né, Ana? Foi o que eu entendi, né? Se formou e já começou a trabalhar na Ambev, né? Exato. Sempre com embalagens, também sempre envolvida na pasteurização ou não? Não, eu trabalhei durante muito tempo com refrigerante, né? Na área de qualidade também. Então, durante muito tempo, o controle de qualidade de embalagem para refrigerante também. Com os anos, eu fui migrando para o time mais de packaging, né, mesmo que é o time de embalagem propriamente dita, e daí com esse desenvolvimento eu fui migrando, e quando eu entrei na parte de vidro propriamente dita, né, cuidar do vidro, a pasteurização, quando a gente fala na qualidade do vidro, ela é muito importante, né, porque eu tô querendo ou não, eu tô dando um choque térmico na minha garrafa, então eu tenho que garantir que a minha garrafa, ela tá boa para isso e que ela vai aguentar isso, então eu não vou ter nenhum risco, por exemplo, em relação à qualidade da própria garrafa, sem falar no líquido, quando ela está na pasteurização. Então, a gente acaba se envolvendo muito mais nessa etapa, principalmente por conta disso. Eu fiz essa pergunta até para encaixar a seguinte, né? Jornalista é assim, tem uma resposta, já falo, se a resposta for uma, eu vou por um caminho, se a resposta for outra, eu vou por esse outro caminho. Mas, brincadeira à parte, é para pensar assim, né? Se você pode falar, se houve uma evolução nesse processo de pasteurização dentro da Ambev, nesses anos que você está acompanhando? Assim, a pasteurização, no sentido dela mesma, ela é um processo simples, né? Eu estou
botando temperatura numa garrafa e depois tô levando ela para temperatura ambiente de novo, dando um choque térmico ali. Com o tempo, tudo vai melhorando, né? Então, a gente vai tendo mais automatização, a gente vai conseguindo controlar mais, a gente vai tendo esses ranges melhor definidos, as próprias especificações vão mudando, né? Com o tempo que a gente vai conhecendo mais a característica dos líquidos, a gente vai podendo também atuar mais nisso, garantir uma qualidade melhor para quando a gente tem esse produto já no final da validade. Então, tudo isso vai melhorando ao longo do tempo. Mas eu acho que o maior ponto que vem ao longo desses anos é realmente eu conseguir ter uma automatização melhor em relação a isso, né? Eu conseguir não precisar ter uma pessoa ali o tempo inteiro, porque a gente sabe que a gente não tem como ficar o tempo inteiro cuidando de algo. Então, quando eu tenho uma máquina que ela mesma já consegue se autocontrolar, eu consigo garantir uma qualidade muito maior do meu produto. E pensando na questão das embalagens, né? Porque a embalagem desempenha um papel fundamental nesse processo, né? Você viu as embalagens mudar alguma coisa para se adaptar melhor a esse choque térmico, né? Como é que foi isso? Principalmente o vidro, né? Que eu acho que ele acaba sendo mais impactado pela pasteurização do que a própria lata. E a lata também, né? A gente controla muito bem isso antes da gente liberar qualquer embalagem para ser utilizada no nosso processo. Então, eu tenho uma especificação de choque térmico, eu tenho uma especificação de pressão que eu tenho que essa garrafa, que essa lata tem que aguentar. E essa especificação hoje em dia, né? Isso veio evoluindo ao passar do tempo, ela é global. Então, a mesma garrafa de Budweiser que é vendida aqui no Brasil, ela tem os mesmos parâmetros de qualidade da garrafa de Budweiser que é vendida lá nos Estados Unidos, né? Pensando em garrafa propriamente dita. Então, isso me garante que eu posso mexer com garrafa em qualquer lugar, que vai estar tudo igual e que eu vou estar garantindo a qualidade dela, independente da pessoa que estiver fazendo. Então, para eu usar uma garrafa num processo produtivo hoje, eu tenho que ter alguns parâmetros já pré-definidos que ela tem que estar atendendo, e é mais ou menos isso que eu, por exemplo, controlo hoje em dia. Como é que funciona esse teu trabalho de controle? Então, hoje a gente tem aí no Brasil diversos fornecedores de vidro, né, diversos fornecedores de garrafa. Então, sempre que a gente vai desenvolver uma garrafa com esse fornecedor, a gente dá alguns parâmetros mínimos que ele tem que atender. Então, tem uma pressão mínima, tem um choque térmico mínimo, tem um impacto mínimo. Então, a partir dessas especificações mínimas, a gente vai controlando o desenvolvimento dele. E antes da gente liberar qualquer embalagem para ser utilizada no dia a dia da fábrica, da cervejaria, a gente faz um acompanhamento super de perto. Então, eu vou para a cervejaria, acompanho a produção, vejo como é que tá, pego os dados, né? Se estourou garrafa no pasteurizador, por exemplo, se estourou garrafa na própria enchedora, se essa garrafa ela não está rejeitando demais, né, em algum inspetor por estar diferente da que a gente precisa. Então, tudo isso hoje ele é controlado e para eu liberar uma garrafa eu tenho que ter tudo isso, todo esse combo certinho e no mínimo dentro do que a gente já definiu como máximo permitido, né, que é um valor mega baixo. Não, eu até fiz essa pergunta, viu, Ana, porque eu sei que você está aí no sítio da Ambev e vocês vivem tentando desenvolver novas embalagens, né, soluções mais sustentáveis, mas é uma coisa que também vocês batem muito, é que assim, a experiência do consumidor não pode ser afetada e o produto tem que manter a qualidade, né? Então, assim, tem esse desafio também. De toda novidade tem que passar por essa testagem, né? Que você comentou Exato. agora. Nada vai para o mercado hoje sem que a gente tenha feito um acompanhamento super de perto, né, em algumas produções, feito todo o desenvolvimento, acompanhado no próprio fornecedor, né, como é que foi a fabricação disso, para garantir que o consumidor ele não está sendo prejudicado depois de um tempo, né, se, por exemplo, não está durando, se não está mantendo a qualidade, enfim. A gente acompanha como está sendo, depois que isso já está rodando, a gente fica aí mais um bom tempo também acompanhando, para ver se, por exemplo, não está tendo problema de reclamação de consumidor, né, em relação às embalagens, se as embalagens não estão sofrendo algum problema no mercado. Então, tudo isso é acompanhado antes da gente liberar. E também em todas as fábricas, né? Porque, embora a Ambev tenha um padrão de qualidade gigantesco, né, mundial, cada fábrica tem uma característicazinha, né? Talvez. Exato. Né? Além de cada fábrica ter uma característica, eu não tenho, por exemplo, fabricante de embalagem em todos os estados. Então, eles vão de caminhão, eles vão de navio, enfim, para os estados para serem produzidos. E isso também pode afetar, né, a qualidade. Pensa,
um trajeto São Paulo a Manaus, por exemplo. Pô, pode causar algum problema na minha embalagem, né? Aquela trepidação das nossas estradas, por exemplo. A gente sabe que não é uma maravilha, então isso também pode acabar afetando. A logística é um ponto desafiante para a indústria brasileira e não seria diferente para a indústria da cerveja também, no final das contas, e até para as embalagens, né? E até para afetar esse processo que é relativamente até simples, né? Do que a pasteurização, mas eventualmente pode até causar algum problema. Sim, e isso até faz parte das nossas análises, tá? Uma garrafa que ela passa por um transporte muito longo, ela pode chegar fragilizada na linha de invase. Então, ela pode, por exemplo, não aguentar a pasteurização. O fato de eu ter transportado ela por uma longitude grande pode acabar afetando essa garrafa quando chegar no pasteurizador, porque é onde eu vou ter o maior detritor da garrafa, né? Porque é ali onde eu tô mais impactando ela. Então, isso é bem importante. Como a gente comentei com você antes da entrevista, né? A gente tem um público aqui no Guia que muitas vezes é o produtor de cerveja artesanal ou o produtor da cerveja caseira que tem dúvidas sobre como funciona esse processo, como ele pode otimizar, embora seja um processo fácil. A gente sabe que às vezes estoura uma garrafa porque ou foi cometido um erro ou um detalhezinho. Então, se aproveitar que a gente está recebendo um profissional da Bev, assim, para falar um pouco do beabá para essas pessoas. Você poderia, assim, falar quais que são os pilares da pasteurização e como controlá-la? Para a pasteurização, a principal coisa que eu tenho que controlar é o tempo e a temperatura. Então, por exemplo, eu não posso deixar a embalagem, sei lá, em 100 graus dentro, né? Porque isso, com certeza, vai afetar a qualidade da cerveja. Eu vou ter matado os micro-organismos? Vou. Mas eu também vou ter quase cozinhado a cerveja, né? Novamente. Então, isso também não é legal. Assim como o tempo, né? Se eu deixar tempo demais, por exemplo, eu posso fazer a mesma coisa, porque eu vou estar muito tempo ali naquela temperatura e isso também vai estar afetando. Mas também se eu deixar tempo de menos, por exemplo, deixar na temperatura correta, que é em torno de uns 60 graus, né? Deixar na temperatura correta, mas por um tempo muito curto, eu também não vou conseguir ter isso numa qualidade que eu preciso. Então, eu ainda posso manter alguns micro-organismos. O principal motivo pelo qual eu faço a pasteurização hoje é manter a cerveja por mais tempo depois da fabricação dela, né? Então, eu consegui ter um prazo de validade. Por isso que existe toda essa história de, o chopp não é pasteurizado, a cerveja de garrafa e de lata né? Tem diferença, não tem diferença. Então, isso é basicamente porque o chopp ele tem uma validade muito curta. Ele vai durar, sei lá, às vezes 10, 20 dias, alguma coisa assim. A cerveja não, a cerveja ela vai durar 6 meses, né, mais ou menos. Então, claro que e o que muda exatamente nesse processo é o fato de pasteurizar. Então, se eu não pasteurizar o chopp e querer tomar ele com 6 meses, eu não vou conseguir. Eu vou ter uma indigestão. No final das contas. Não façam isso. Por favor. Então, é mais ou menos nessa ideia. Então, na pessoa que está fazendo em casa, se ela não tem, talvez, a necessidade de manter essa cerveja por um período maior de tempo, também não tem a necessidade dela pasteurizar. Porque, querendo ou não, para te fazer isso em casa sem recurso, pode ser perigoso, porque tu pode estourar a garrafa de vidro, né? Tu pode estourar o teu teto, vamos dizer assim, né? Porque pode explodir. Sim. Então, também isso é bem importante. A gente tem que ter esse controle. Mas, querendo ou não, é um processo super simples. É eu botar a minha embalagem numa temperatura mais alta por um tempinho, né? Não muito alto também, mas por um tempo, e garantir que esses micro-organismos estão morrendo. Então, quando eu faço isso, eu garanto que a minha cerveja vai manter uma qualidade, né? Vai manter o mesmo sabor, vai manter a mesma cor, vai manter o mesmo odor, não vai ter aquele odor de levedura, de lactobacilos, enfim, que às vezes acontece quando uma cerveja não está pasteurizada e fica aí muito tempo guardada. Não, certamente, né? O conceito básico da pasteurização é exatamente esse, que é ajudar a cerveja a aumentar a vida útil de uma cerveja. Né? E pensando nisso, se puder falar assim pra gente, pensando em segurança alimentar nesse processo, qual que é a importância da pasteurização? Né? Então, pensando em segurança alimentar, se eu não, por exemplo, pasteurizo a cerveja, né, como ela deveria, os micro-organismos, eles vão continuar se desenvolvendo ali. E no que eles continuam se desenvolvendo, além de eu tomar uma cerveja com um gosto ruim, essa cerveja, ela vai estar fermentada, né? Ela vai continuar fermentando, ela vai continuar fazendo o processo dela, e isso
com certeza vai causar um mal-estar no consumidor. Então, quando ele for beber uma cerveja não bem pasteurizada, ele tem aí uma possibilidade de acabar sofrendo um problema intestinal, estomacal, enfim, naquele momento, né? Nem quando a gente come comida estragada. A ideia é muito parecida. Para eu garantir a segurança do meu consumidor, eu tenho que garantir a pasteurização. Por isso que hoje, no nosso processo, ela é tão bem controlada, né? Eu tenho que medir, eu tenho que acompanhar, eu tenho que garantir que está dentro do range pré-definido para isso não acontecer, para eu não... E caso, porventura, aconteça, esse produto também ele é separado e ele é descartado, ele não vai para o consumidor. Você saberia dizer, assim, os principais erros, os erros mais simples ou os que mais acontecem no processo de pasteurização, eventualmente até para acontecer um acidente, e como é que uma dica para as pessoas evitá-los? Eu acho que o maior erro que pode acontecer é você deixar tempo demais, né? Na verdade, não é nem deixar tempo demais, é você botar numa temperatura muito alta. Porque pensa, você põe numa temperatura muito alta e logo tira, o meu delta de temperatura entre a temperatura que estava antes e a que ficou agora, ele fica muito alto. Então, quanto maior esse delta, maior é o risco, né? Então, vamos dizer assim, quando eu tiro ela de 60 e levo ela para 20, né? É onde eu tô ali no máximo. Então, é o que eu tenho que controlar. Mas se eu for vamos dizer assim, de 100 para 20, pô, tá muito grande o delta de temperatura. Então, com certeza, ou eu cozinhei a cerveja, ou ela vai explodir quando eu tirar dali. Então, são erros que realmente podem acontecer, principalmente quando a gente está aprendendo a fazer isso, né? Porque daí a gente acaba ficando muito tempo naquela tentativa e erro, né? Até realmente saber. A gente sabe que na internet, nas coisas, existem muitas informações que nem sempre são exatamente as certas. Às vezes tem muita divergência, né? De notícia para notícia, de site para site, então a gente acaba tendo que fazer muita tentativa e erro, e isso pode acabar causando, assim, esses erros que vão tanto interferir no sabor da cerveja, como na segurança da pessoa que está fazendo a cerveja. Então, mas assim, para uma pessoa que está começando, é aprender a tentativa e erro, ou tem um caminho melhor do que esse? Nunca passa de 60 graus. Anotem aí, hein? Nunca passa de 60. 60 graus é o limite de temperatura para garantir. Não, tá certo. Quem não sabia dessa, deixa uma curtida aí, qualquer coisa, deixa um comentário pra Ana aí também, porque é uma dica valiosa. A gente estava conversando antes, né, Ana, que às vezes no setor, principalmente em quem produz aquela cerveja artesanal, existe aquele mito de que a cerveja pasteurizada não é tão boa, perde um pouco as características da cerveja não pasteurizada, né? É claro que isso não é bem assim, porque senão não existiria cerveja... Não teria por que pasteurizar, né? Senão ninguém ia pasteurizar, né? Afinal, né? Mas explica pra gente por que isso é um mito. E assim, como é que, por exemplo, uma Ambev consegue manter o controle da qualidade pasteurizando todas as cervejas há 100 anos, né? Desde que existe, por exemplo. Eu acho que a gente fala muito dessa diferença da cerveja pasteurizada e da cerveja não pasteurizada muito por causa do chopp, né? Porque o chopp é o que a gente sempre remete a quando a gente pensa em não pasteurizado. E querendo ou não, o chopp ele não é só o líquido que interfere na experiência do chopp, né? Eu tenho a pressão do barril, eu tenho o CO2 que eu estou incorporando ali que vai dar aquela cremosidade a mais na cerveja. Então, não é pura e exclusivamente o líquido que tá ali dentro que vai garantir essa diferença. É uma experiência como um todo que o chopp acaba tendo, que faz a gente ter essa lembrança, né, de que talvez a cerveja não pasteurizada seja mais gostosa. Então, a gente não pode levar isso em consideração. Eu acho que se hoje a gente pasteuriza para a gente poder manter a vida útil. Então, qualquer cerveja fresca, logo depois de vendida, logo que ela está no mercado, dependendo se ela está pasteurizada ou se ela não está pasteurizada, ela vai ter o mesmo sabor. Mas depois de um tempo, né? Depois ali de umas semanas, um mês, 2 meses, uma cerveja pasteurizada, ela vai manter aquela mesma característica. Enquanto uma cerveja não pasteurizada, ela vai ter uma variação total de sabor. Sim, não é verdade. Tem cerveja boa em todos os cantos, todos os processos, e talvez cada uma funcione de acordo tanto com o tamanho da sua indústria quanto a sua demanda naquele momento, né? Exato, com certeza. Acho que é bem por aí. Quem quiser tomar uma pasteurizada, tome. Quem quiser tomar um chopp, também. Exato. Tem cerveja para todo mundo no mercado, para todos os gostos. Exato, não vai faltar. E acho que o importante é a gente pensar na questão da segurança alimentar. Isso que
ponto fundamental. A pasteurização nos garante muito segurança alimentar depois, né? Depois de pronta na cerveja. Ana, eu queria agradecer a sua participação aqui. Acho que esclareceu vários pontos aí, vários pontos curiosos que o público fica interessado em saber sobre como é a pasteurização, como esse processo unido à questão do desenvolvimento das embalagens, né, também, como vocês controlam isso. Quer deixar um recado final para o público do guia? Queria agradecer o convite, fiquei muito feliz de falar um pouquinho aí sobre os nossos processos e sobre o que está por trás, né, de toda a mística que a gente tem falando de pasteurização, que eu acho que é uma das etapas do nosso processo que acaba sofrendo aí mais mistificações. Então, fiquei muito feliz com o convite, estou à disposição se alguém tiver aí alguma dúvida, quiser deixar nos comentários alguma coisa, pode perguntar que a gente esclarece depois com todo o prazer. Não, tá certo. Quem quiser deixa um comentário aí que a gente promete repassar para a Ana e a gente agradece a participação do público, quem acompanhou até agora aqui, e até a próxima edição do Ciência no Guia. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau.